de aula, com um bilhete que dizia pra abrir exatamente 9h17. A aula começava 9 em ponto, e por isso todo mundo precisou esperar 17 minutos em silêncio. Mas quando finalmente chegou a hora, o resultado foi extremamente satisfatório. Ela colocou uma lata em todas as 150 cadeiras da sala de aula, com um bilhete que dizia pra abrir exatamente 9h17. A aula começava 9 em ponto, e por isso todo mundo precisou esperar 17 minutos em silêncio. Mas quando finalmente chegou a hora, o resultado foi extremamente satisfatório. Ela colocou uma lata em todas as 150 cadeiras da sala de aula, com um bilhete que dizia pra abrir exatamente 9h17. A aula começava 9 em ponto, e por isso todo mundo precisou esperar 17 minutos em silêncio. Mas quando finalmente chegou a hora, o resultado foi extremamente satisfatório. Como os astronautas fazem as coisas? Várias comidas ficam estranhas em gravidade zero, como o pudim, que fica pedaçudo enquanto flutua. Já o sal vem em formato líquido. E eles também não podem comer alimentos como pão, que tem farelos que podem danificar o equipamento. É assim que fica uma toalha molhada, que eles usam pra se limpar. Dá pra jogar ping-pong com a água. E é assim que um astronauta consegue se vestir em gravidade zero. Lá, fidget spinners funcionam como uma bola que flutua. Eles fazem o número 2 nessa caixa pequena, então a mira tem que ser boa. E pro número 1, eles usam esse funil com uma mangueira. Por fim, essa é a vista quando você abre a janela no espaço. Uau! Como os astronautas fazem as coisas? Várias comidas ficam estranhas em gravidade zero, como o pudim, que fica pedaçudo enquanto flutua. Já o sal vem em formato líquido. E eles também não podem comer alimentos como pão, que tem farelos que podem danificar o equipamento. É assim que fica uma toalha molhada, que eles usam pra se limpar. Dá pra jogar ping-pong com a água. E é assim que um astronauta consegue se vestir em gravidade zero. Lá, fidget spinners funcionam como uma bola que flutua. Eles fazem o número 2 nessa caixa pequena, então a mira tem que ser boa. E pro número 1, eles usam esse funil com uma mangueira. Por fim, essa é a vista quando você abre a janela no espaço. Uau! Pode tudo, menos mochila. Essa pessoa levou um armário, um barco, um sofá, carrinho de sorvete, carrinho de brinquedo, carrinho de supermercado, um caixão, micro-ondas não pode faltar, um cooler super útil, um pneu. Pode tudo, menos mochila. Essa pessoa levou um armário, um barco, um sofá, carrinho de sorvete, carrinho de brinquedo, carrinho de supermercado, um caixão, micro-ondas não pode faltar, um cooler super útil, um pneu. Pode tudo, menos mochila. Essa pessoa levou um armário, um barco, um sofá, carrinho de sorvete, carrinho de brinquedo, carrinho de supermercado, um caixão, micro-ondas não pode faltar, um cooler super útil, um pneu. Pode tudo, menos mochila. Essa pessoa levou um armário, um barco, um sofá, carrinho de sorvete, carrinho de brinquedo, carrinho de supermercado, um caixão, micro-ondas não pode faltar, um cooler super útil, um pneu. Pode tudo, menos mochila. Essa pessoa levou um armário, um barco, um sofá, carrinho de sorvete, carrinho de brinquedo, carrinho de supermercado, um caixão, micro-ondas não pode faltar, um cooler super útil, um pneu. Como sempre ganhar no Uno? Nunca jogue mais 2 ou mais 4 no começo da partida, porque é bem provável que as outras pessoas também tenham essas cartas e façam você comprar várias. Se um jogador tiver com só 2 cartas, converse com ele sobre um assunto muito interessante. Assim, quando for a vez dele, ele vai estar distraído e vai esquecer de falar Uno. Se você tiver com 2 cartas e uma delas for pra trocar de cor, nunca escolha a cor da sua última carta, porque assim as pessoas vão fazer de tudo pra não chegar nessa cor. Por fim, se você tiver um mais 4, sempre guarde ela pro final. Ao ver que você só tem uma carta, as pessoas vão começar a jogar mais 2 loucamente pra fazer você perder. E o mais 4 vai te proteger disso. Você vai perder todos os seus amigos, mas vai ganhar a partida. Brinquedos que foram banidos. Quando saiu o Trolls 2, eles lançaram uma boneca que ria e parecia completamente normal. O problema é que o botão de rir ficava no seu furico e acontecia isso aqui. Já em 2006, foi lançada uma pistola que jogava um líquido branco viscoso. Os pais, obviamente, não gostaram disso e ele foi banido. Esse brinquedo do Rafiki e do Simba parece completamente normal, até você ver como ele se mexe. Um martelo inflável é um ótimo jeito de deixar crianças brincarem sem se machucar. Tirando que o lugar pra encher é esse
boneca aqui. Wolverine. Essa boneca, lançada nos anos 80, comia qualquer coisa que você colocasse na boca dela. Qualquer coisa mesmo, incluindo cabelos e dedos e outras coisas. Chá revelação. Ela estourou o balão, mas nada saiu de dentro dele. Todo mundo ficou bem confuso, até que isso aconteceu. Essa foi uma luta de bebês e a revelação aconteceu quando a menina destruiu o moleque. Esse pai esqueceu que era daltônico. A confusão na cara dele quando ele não viu a cor. Por fim, ninguém esperava esse resultado. What does yellow mean? Chá revelação. Ela estourou o balão, mas nada saiu de dentro dele. Todo mundo ficou bem confuso, até que isso aconteceu. Essa foi uma luta de bebês e a revelação aconteceu quando a menina destruiu o moleque. Esse pai esqueceu que era daltônico. A confusão na cara dele quando ele não viu a cor. Por fim, ninguém esperava esse resultado. What does yellow mean? Emoji menos usado do mundo. Esse, por ser inútil. Sem ofensa. Mas será mesmo? A gente pode fazer ele ser o emoji mais usado. Toda vez que for dar risada, ao invés de escrever kkk ou usar o emoji rindo, use ele. E assim a gente vai confundir todo mundo que não tiver dentro da piada interna. Um gringo conseguiu fazer isso com esse emoji, mas a gente sabe o poder dos brasileiros. Quanto tempo você sobreviveria nadando nessas coisas? Se você nadasse em café, sobreviveria no máximo alguns dias. Se ele tivesse quente, isso causaria queimaduras muito graves na sua pele. E o contato prolongado com a cafeína seria tóxico, afetando seu coração, rins e sistema nervoso. Já nadando em vodka, sobreviveria no máximo um dia, porque além de ressecar sua pele, ela afetaria o seu fígado, cérebro e até o seu coração. Se você nadasse em Nutella, sobreviveria só algumas horas, porque apesar de parecer inofensiva, ela é muito densa, dificultando movimentos, bloqueando a sua respiração e impedindo seu corpo de liberar calor. Você basicamente ia cozinhar de dentro pra fora. Por fim, nadando em esferas de gel, você sobreviveria no máximo algumas horas, porque apesar de parecer divertido, elas bloqueariam os seus movimentos e não deixariam o ar circular. Você não conseguiria nadar e acabaria sufocando. Esse cara fez uma pintura de ele pintando uma pintura. E aí ele fez outra pintura de ele pintando uma pintura de ele pintando uma pintura. E depois fez uma pintura de ele pintando uma pintura de ele pintando uma pintura de ele pintando uma pintura. Seguido de uma pintura de ele pintando 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 uma pintura. E aí ele fez uma pintura de ele segurando um gato e pintando uma pintura dele pintando uma pintura dele pintando uma pintura dele pintando uma pintura dele pintando uma pintura. Quando o Papa Francisco esqueceu que era Papa. Quando um cara falou que era brasileiro e a resposta foi essa. Voi non avete salvezza, Tutta casascia e niente preghiera. Perguntaram como ele tava e a resposta foi... Tentado. Esse menino deu um solidel pra ele usar, mas ao invés disso ele colocou na cara do menino quando ele foi pro Japão e usou uma roupa com estampa de anime e ele conhecia bem a cultura brasileira. Cachaça e água. Não é água! Independente da religião, ele era um fofo. Que descanse em paz. Quando o Papa Francisco esqueceu que era Papa. Quando um cara falou que era brasileiro e a resposta foi essa. Voi non avete salvezza, Tutta casascia e niente preghiera. Perguntaram como ele tava e a resposta foi... Tentado. Esse menino deu um solidel pra ele usar, mas ao invés disso ele colocou na cara do menino quando ele foi pro Japão e usou uma roupa com estampa de anime e ele conhecia bem a cultura brasileira. Cachaça e água. Não é água! Independente da religião, ele era um fofo. Que descanse em paz. Se um bebê nascer no espaço, de qual país ele seria? Se você tiver a menos de 100 km de altura, teria que descobrir em qual espaço aéreo você tá. Se tivesse voando em cima dos Estados Unidos, o bebê seria estadunidense, já que quem nasce no seu espaço aéreo é considerado cidadão. Mas se você tiver passado dos 100 km, fica mais complicado. E não, o seu bebê não vai ser alienígena. Ele vai ser do país onde o foguete tá registrado. Se for um foguete da Suparco, ele vai ser paquistanês. Se for da AEB, vai ser brasileiro. E se for da CSA, vai ser canadense. Se um bebê nascer no espaço, de qual país ele seria? Se você
estiver a menos de 100 km de altura, teria que descobrir em qual espaço aéreo você tá. Se tivesse voando em cima dos Estados Unidos, o bebê seria estadunidense, já que quem nasce no seu espaço aéreo é considerado cidadão. Mas se você tiver passado dos 100 km, fica mais complicado. E não, o seu bebê não vai ser alienígena. Ele vai ser do país onde o foguete tá registrado. Se for um foguete da Suparco, ele vai ser paquistanês. Se for da AEB, vai ser brasileiro. E se for da CSA, vai ser canadense. Esse cara achou um bug de comida infinita. Ele comprou uma passagem de avião de primeira classe, 100% reembolsável. Só que ele não pretendia viajar pra lugar nenhum. O que ele fazia era ir pro aeroporto, passar pela segurança e ir direto pra sala VIP. E comer todas as comidas e bebidas que tinha lá de graça. Depois, ligava pra companhia aérea e remarcava o seu voo pro dia seguinte. No outro dia, voltava pro aeroporto e fazia a mesma coisa, comendo todas as comidas chiques da primeira classe de graça. E ele fez isso mais de 300 vezes, comendo de graça por quase um ano inteiro. Até que finalmente uma pessoa percebeu o que ele estava fazendo. E aí ele pediu o reembolso da passagem e ganhou 100% do dinheiro de volta. Esse cara achou um bug de comida infinita. Ele comprou uma passagem de avião de primeira classe, 100% reembolsável. Só que ele não pretendia viajar pra lugar nenhum. O que ele fazia era ir pro aeroporto, passar pela segurança e ir direto pra sala VIP. E comer todas as comidas e bebidas que tinha lá de graça. Depois ligava pra companhia aérea e remarcava o seu voo pro dia seguinte. No outro dia, voltava pro aeroporto e fazia a mesma coisa, comendo todas as comidas chiques da primeira classe de graça. E ele fez isso mais de 300 vezes, comendo de graça por quase um ano inteiro. Até que finalmente uma pessoa percebeu o que ele estava fazendo. E aí ele pediu o reembolso da passagem e ganhou 100% do dinheiro de volta. Esse relógio tem um homem preso dentro, que a cada minuto apaga e desenha um novo ponteiro pra mostrar a hora. E se você olhar, os movimentos não parecem falsos. E isso é porque eles não são falsos. Obviamente, não tem um homem preso ali de verdade. Mas eles realmente filmaram um homem por 12 horas completas, sem pausa, apagando e desenhando cada ponteiro a cada minuto que passa. E existem vários relógios no mundo inteiro com essa mesma ideia, tão bizarros quanto. Esse relógio tem um homem preso dentro, que a cada minuto apaga e desenha um novo ponteiro pra mostrar a hora. E se você olhar, os movimentos não parecem falsos. E isso é porque eles não são falsos. Obviamente, não tem um homem preso ali de verdade. Mas eles realmente filmaram um homem por 12 horas completas, sem pausa, apagando e desenhando cada ponteiro a cada minuto que passa. E existem vários relógios no mundo inteiro com essa mesma ideia, tão bizarros quanto. Esse relógio tem um homem preso dentro, que a cada minuto apaga e desenha um novo ponteiro pra mostrar a hora. E se você olhar, os movimentos não parecem falsos. E isso é porque eles não são falsos. Obviamente, não tem um homem preso ali de verdade. Mas eles realmente filmaram um homem por 12 horas completas, sem pausa, apagando e desenhando cada ponteiro a cada minuto que passa. E existem vários relógios no mundo inteiro com essa mesma ideia, tão bizarros quanto. Pessoas com 0 de QI. Ele foi soldar a grade, mas enfiou a cabeça no buraco, derrubaram o celular no parapeito da janela. E o jeito de pegar foi até inteligente, tirando que a pá quebrou bem na hora de subir o objeto de volta. Essa pessoa usou um taco como marca-página. Esse queria fazer uma manobra radical, mas acabou sem filhos pelo resto da vida. Ou elas são muito burras ou muito ricas, porque estão usando iPads como guarda-chuva. Esse menino jogando boliche no seu tablet, no meio de uma pista de boliche real. Pessoas com 0 de QI. Ele foi soldar a grade, mas enfiou a cabeça no buraco, derrubaram o celular no parapeito da janela. E o jeito de pegar foi até inteligente, tirando que a pá quebrou bem na hora de subir o objeto de volta. Essa pessoa usou um taco como marca-página. Esse queria fazer uma manobra radical, mas acabou sem filhos pelo resto da vida. Ou elas são muito burras ou muito ricas, porque estão usando iPads como guarda-chuva. Esse menino jogando boliche no seu tablet, no meio de uma pista de boliche real. O que acontece se você colocar 100 películas no seu celular? Ele colocou 100 películas na parte da frente e 100 na parte de trás, incluindo a câmera. Depois disso, o celular já pesava uns 2 quilos. Ele tentou tirar foto, mas a câmera virou um borrão e ele também já não conseguia mais tocar na tela. E então só conseguia usar o celular por comando de voz. E vendo isso, resolveram testar pra ver se 100 películas realmente protegeriam o celular. E o resultado foi esse aqui. Uma merda. O que acontece se você colocar 100 películas no seu celular? Ele colocou 100 películas na parte da frente e 100 na parte de trás, incluindo a câmera. Depois disso, o celular já pesava uns 2 quilos. Ele tentou tirar foto, mas a câmera virou um borrão e ele também já não conseguia mais tocar na tela. E então só conseguia usar o celular por comando de voz. E vendo isso, resolveram testar pra ver se 100 películas realmente protegeriam o celular. E o resultado foi esse aqui.
chama hiperlaranja e não existe no mundo real. Por só 15 segundos, encare essa cruz no meio do círculo. Você provavelmente já tá vendo as bordas dele começarem a borrar. E daqui a alguns segundos, você vai começar a alucinar uma borda brilhante de um laranja bem intenso ao redor do círculo. Continue encarando por só alguns segundos. E conforme o círculo começar a sumir, o verdadeiro hiperlaranja vai começar a aparecer. Uma cor que só existe no seu cérebro e não no mundo físico. Não coloque esse nome no seu filho. Se você acha seu nome feio, não é nada comparado ao desse homem, que garante que o seu nome arruinou sua vida. Ele diz que sofreu bullying a vida inteira e que odeia o seu aniversário, principalmente quando cantam parabéns pra você. Tudo isso por causa do seu nome. Na faculdade, ele não teve nenhum amigo. E quando começou a procurar emprego, várias empresas ignoravam ele, porque pensavam que a conta dele era falsa. Também pelo nome que tinha. Isso, inclusive, acabou com o seu relacionamento, porque quando a família da sua namorada escutou o seu nome, expulsaram ele de casa. E o nome dele era Feliz. Não coloque esse nome no seu filho. Se você acha seu nome feio, não é nada comparado ao desse homem, que garante que o seu nome arruinou sua vida. Ele diz que sofreu bullying a vida inteira e que odeia o seu aniversário, principalmente quando cantam parabéns pra você. Tudo isso por causa do seu nome. Na faculdade, ele não teve nenhum amigo. E quando começou a procurar emprego, várias empresas ignoravam ele, porque pensavam que a conta dele era falsa. Também pelo nome que tinha. Isso, inclusive, acabou com o seu relacionamento, porque quando a família da sua namorada escutou o seu nome, expulsaram ele de casa. E o nome dele era Feliz. Quanto tempo você sobreviveria comendo só essas coisas? Comendo só coxinha, você duraria de 2 a 4 semanas. Apesar de ter proteína e carboidrato, ela é frita, cheia de gordura e tem pouca fibra. Isso faria o seu intestino travar, além de te deixar fraco e constantemente com enjoo. Vivendo só de chocolate, você duraria de 1 a 2 semanas. Ele te daria energia, mas é quase só açúcar e gordura. E por isso você ficaria hiperativo nos primeiros dias, mas depois teria muita dor de barriga e morreria. Pelo menos seria uma vida feliz. Só no miojo, você duraria de 3 a 5 semanas. Ele tem muito sódio e quase nenhum nutriente, o que causaria problema nos rins, pressão alta e inchaço. E você perderia todos os seus músculos por falta de proteína. Por fim, vivendo só de leite condensado, você viveria de 1 a 2 semanas. Ele tem muito açúcar e quase nenhum nutriente útil. Você teria picos de energia, mas desmaiaria logo em seguida. E o seu corpo não aguentaria muito tempo. Animais que salvaram a vida de humanos. Não, esse pássaro não tá tentando comer o peixe. Ele, na verdade, só tá levando ele pra parte mais profunda do lago, pra que ele possa sobreviver. Essa mulher tava andando sozinha na rua e não percebeu que um homem tava seguindo ela pra roubar. Mas quando ele atacou, o cachorro literalmente salvou a vida dela. Esse cachorro parou na frente de um carro pra que essa senhora pudesse atravessar a rua com calma, respeito máximo. Ladrões viram esse homem sozinho na rua e resolveram assaltar ele. Só que ele conseguiu fugir porque o seu cachorro protegeu ele. E se não fosse o doguinho, provavelmente teriam alcançado o homem. Animais que salvaram a vida de humanos. Não, esse pássaro não tá tentando comer o peixe. Ele, na verdade, só tá levando ele pra parte mais profunda do lago, pra que ele possa sobreviver. Essa mulher tava andando sozinha na rua e não percebeu que um homem tava seguindo ela pra roubar. Mas quando ele atacou, o cachorro literalmente salvou a vida dela. Esse cachorro parou na frente de um carro pra que essa senhora pudesse atravessar a rua com calma, respeito máximo. Ladrões viram esse homem sozinho na rua e resolveram assaltar ele. Só que ele conseguiu fugir porque o seu cachorro protegeu ele. E se não fosse o doguinho, provavelmente teriam alcançado o homem. Nomes que significam coisas bizarras em outros países. Cecília na China pode significar a merda está vindo. Imagina chamado na escola. Se o seu nome for Rui, nunca fale ele na Rússia, porque o som é o mesmo da palavra deles pro órgão genital masculino. Cuidado também se o seu nome for Lula, porque na Dinamarca o som é igual pra palavra do job. O sobrenome Lacerda, que em português é bem normal, em espanhol significa literalmente a porca. Por fim, o nome Consuelo em espanhol significa literalmente consolo, que em alguns contextos pode ser bem esquisito. Nomes que significam coisas
bizarras em outros países. Cecília na China pode significar a merda está vindo. Imagina chamada na escola. Se seu nome for Rui, nunca fale ele na Rússia, porque o som é o mesmo da palavra deles pro órgão genital masculino. Cuidado também se seu nome for Lula, porque na Dinamarca o som é igual pra palavra do job. O sobrenome Lacerda, que em português é bem normal, em espanhol significa literalmente a porca. Por fim, o nome Consuelo em espanhol significa literalmente consolo, que em alguns contextos pode ser bem esquisito. E se você nunca mais cortasse as unhas? Elas vão ficar cada vez maiores, até finalmente se curvarem pra continuar crescendo. Isso porque as unhas nunca param de crescer. As unhas mais longas do mundo pertencem a Diana Armstrong, que tem 1,30 m, quase a minha altura. Ela não pode usar manga comprida nem nada com botões. E se você tá se perguntando como ela usa o banheiro, é assim. It'd be the same as anybody else go to the bathroom. But it's just that I work with my nails probably in a different way they would work with theirs. E se você nunca mais cortasse as unhas? Elas vão ficar cada vez maiores, até finalmente se curvarem pra continuar crescendo. Isso porque as unhas nunca param de crescer. As unhas mais longas do mundo pertencem a Diana Armstrong, que tem 1,30 m, quase a minha altura. Ela não pode usar manga comprida nem nada com botões. E se você tá se perguntando como ela usa o banheiro, é assim. It'd be the same as anybody else go to the bathroom. But it's just that I work with my nails probably in a different way they would work with theirs. Vendo essa cena de um filme antigo, você provavelmente tá pensando que esse ator usou efeitos especiais ou um dublê. Mas não! Esse era o Buster Keaton, conhecido por fazer loucuras, como se pendurar em um trem em movimento sem usar dublês. O Keaton entrava tanto no papel que enquanto gravava essa cena, a água literalmente quebrou o pescoço dele. E ele só percebeu anos depois. Mas o pior foi quando derrubaram a frente de uma casa nele. A ideia era ele parar num lugar específico e ficar bem no lugar da janela. E apesar do diretor negar no começo, ele insistiu. E no fim se salvou por só alguns centímetros. Vendo essa cena de um filme antigo, você provavelmente tá pensando que esse ator usou efeitos especiais ou um dublê. Mas não! Esse era o Buster Keaton, conhecido por fazer loucuras, como se pendurar em um trem em movimento sem usar dublês. O Keaton entrava tanto no papel que enquanto gravava essa cena, a água literalmente quebrou o pescoço dele. E ele só percebeu anos depois. Mas o pior foi quando derrubaram a frente de uma casa nele. A ideia era ele parar num lugar específico e ficar bem no lugar da janela. E apesar do diretor negar no começo, ele insistiu. E no fim se salvou por só alguns centímetros. Animais mestres da camuflagem. Imagina pegar a mochila pra ir pra escola e ver isso aqui. Credo. Acredite ou não, nessa foto tem uma lagartixa. E eu levei alguns minutos pra achar. Essa mulher quase pisou no seu gato por não ver ele no chão. E nessa foto tem um felino gigante olhando pra você. Que bom que é só uma foto. Nessa, só 10% das pessoas conseguem achar o animal escondido. Mas esse aqui é o mais difícil. Você conseguiu achar o gato escondido? Animais mestres da camuflagem. Imagina pegar a mochila pra ir pra escola e ver isso aqui. Credo. Acredite ou não, nessa foto tem uma lagartixa. E eu levei alguns minutos pra achar. Essa mulher quase pisou no seu gato por não ver ele no chão. E nessa foto tem um felino gigante olhando pra você. Que bom que é só uma foto. Nessa, só 10% das pessoas conseguem achar o animal escondido. Mas esse aqui é o mais difícil. Você conseguiu achar o gato escondido? Animais mestres da camuflagem. Imagina pegar a mochila pra ir pra escola e ver isso aqui. Credo. Acredite ou não, nessa foto tem uma lagartixa. E eu levei alguns minutos pra achar. Essa mulher quase pisou no seu gato por não ver ele no chão. E nessa foto tem um felino gigante olhando pra você. Que bom que é só uma foto. Nessa, só 10% das pessoas conseguem achar o animal escondido. Mas esse aqui é o mais difícil. Você conseguiu achar o gato escondido? Hoje eu fui no Mac, tava tendo um aniversário de 75 anos. Tinha Bob Good de esmalte pra gente pintar, adesivos que eu usei muito bem e, obviamente, muita comida gostosa. O aniversário era da Colorama. Sim, aquela marca de esmalte que você ficava brincando com os da sua mãe quando era criança. E eles estão relançando as 6 cores de esmalte mais amadas dos 75 anos de história deles. Eu fui com uma roupinha bem anos 2000, graças a Deus. Me senti a própria Britney Spears. E esse foi o único aniversário da minha vida que eu fui convidada e ainda ganhei presente. Vamos começar a implementar isso em todos os aniversários? Que tal? Muito obrigada, Colorama! Pegadinhas que deram muito errado. Essa menina queria zoar sua mãe jogando uma panqueca na cara dela, como se fosse uma bola de tênis. Só que a panela quebrou e voou direto na cara dela. A cara da mãe. Esse youtuber fez um desafio em que colava um micro-ondas na sua cabeça, com cimento. Ele respirava por um caninho. E no começo as coisas estavam indo bem e até meio divertidas. Só que o cano pelo qual ele respirava acabou sendo bloqueado. Os amigos tentaram tirar o micro-ondas, mas não conseguiram. E eles precisaram chamar os bombeiros e uma ambulância, que finalmente tiraram ele de lá. Por fim, esse influencer imprimiu uma foto da sua cara e colocou num pote, com um molho que simulava sangue, e colocou esse troço na geladeira. E quando seu pai abriu ela pra almoçar, deu ruim.
Cada vez que você escuta esse som, ele fica mais agudo. Você pode reiniciar o vídeo quantas vezes quiser. E toda vez ele vai continuar subindo, infinitamente. Isso acontece porque ele é feito de 3 tons que tocam ao mesmo tempo. E pra enganar o seu cérebro, o mais agudo vai diminuindo de volume e o mais grave vai aumentando. E pra testar, assiste esse vídeo mais uma vez. Cada vez que você escuta esse som, ele fica mais agudo. Você pode reiniciar o vídeo quantas vezes quiser. E toda vez ele vai continuar subindo, infinitamente. Isso acontece porque ele é feito de 3 tons que tocam ao mesmo tempo. E pra enganar o seu cérebro, o mais agudo vai diminuindo de volume e o mais grave vai aumentando. E pra testar, assiste esse vídeo mais uma vez. Cada vez que você escuta esse som, ele fica mais agudo. Você pode reiniciar o vídeo quantas vezes quiser. E toda vez ele vai continuar subindo, infinitamente. Isso acontece porque ele é feito de 3 tons que tocam ao mesmo tempo. E pra enganar o seu cérebro, o mais agudo vai diminuindo de volume e o mais grave vai aumentando. E pra testar, assiste esse vídeo mais uma vez. Cada vez que você escuta esse som, ele fica mais agudo. Você pode reiniciar o vídeo quantas vezes quiser. E toda vez ele vai continuar subindo, infinitamente. Isso acontece porque ele é feito de 3 tons que tocam ao mesmo tempo. E pra enganar o seu cérebro, o mais agudo vai diminuindo de volume e o mais grave vai aumentando. E pra testar, assiste esse vídeo mais uma vez. Melhores jeitos que pessoas usaram o celular na aula. Essa pessoa cortou uma caixa de suco e encaixou o celular mexendo com o pé. Essa garrafa de água tem um compartimento escondido e essa calculadora também. Já essa pessoa fez uma capinha de celular feita de lápis pra colocar no estojo, colocou a capinha dentro da camiseta da amiga e encaixou o celular. Um buraco no livro. Podem questionar os métodos, mas nunca os resultados. Melhores jeitos que pessoas usaram o celular na aula. Essa pessoa cortou uma caixa de suco e encaixou o celular mexendo com o pé. Essa garrafa de água tem um compartimento escondido e essa calculadora também. Já essa pessoa fez uma capinha de celular feita de lápis pra colocar no estojo, colocou a capinha dentro da camiseta da amiga e encaixou o celular. Um buraco no livro. Podem questionar os métodos, mas nunca os resultados. Melhores jeitos que pessoas usaram o celular na aula. Essa pessoa cortou uma caixa de suco e encaixou o celular mexendo com o pé. Essa garrafa de água tem um compartimento escondido e essa calculadora também. Já essa pessoa fez uma capinha de celular feita de lápis pra colocar no estojo, colocou a capinha dentro da camiseta da amiga e encaixou o celular. Um buraco no livro. Podem questionar os métodos, mas nunca os resultados. Pais que ativaram o ultra instinto. Esse pai tava jogando de fone, mas quando vê sua filha caindo, salva ela de um jeito épico. Esse livro ia cair na cabeça da criança, mas a mãe pegou na hora. O pai dessa menina percebeu que ela ia cair, mas como não ia dar tempo de ele salvar ela, jogou uma almofada perfeitamente pra ela não bater a cabeça. Esse pai salvou a criança com o pé e esse aqui caiu da moto, mas de algum jeito conseguiu dar uma cambalhota e proteger a cabeça do bebê. Pais que ativaram o ultra instinto. Esse pai tava jogando de fone, mas quando vê sua filha caindo, salva ela de um jeito épico. Esse livro ia cair na cabeça da criança, mas a mãe pegou na hora. O pai dessa menina percebeu que ela ia cair, mas como não ia dar tempo de ele salvar ela, jogou uma almofada perfeitamente pra ela não bater a cabeça. Esse pai salvou a criança com o pé e esse aqui caiu da moto, mas de algum jeito conseguiu dar uma cambalhota e proteger a cabeça do bebê. Pais que ativaram o ultra instinto. Esse pai tava jogando de fone, mas quando vê sua filha caindo, salva ela de um jeito épico. Esse livro ia cair na cabeça da criança, mas a mãe pegou na hora. O pai dessa menina percebeu que ela ia cair, mas como não ia dar tempo de ele salvar ela, jogou uma almofada perfeitamente pra ela não bater a cabeça. Esse pai salvou a criança com o pé e esse aqui caiu da moto, mas de algum jeito conseguiu dar uma cambalhota e proteger a cabeça do bebê. Esse é o poder da sua mente. Colocaram uma mão falsa na frente desse cara enquanto cobriam o seu braço real. Ele sabe que essa mão é de plástico, mas o médico convence o cérebro dele de que esse é o seu braço real. Ele faz isso passando uma régua nas duas mãos ao mesmo tempo e depois passando só na mão falsa. E a partir daí ele realmente sente como se esse fosse o seu braço, mesmo que não estejam encostando na sua mão real, e se desespera quando batem nele. Esse é o poder da sua mente. Colocaram uma mão falsa na frente desse cara enquanto cobriam o seu braço real. Ele sabe que essa mão é de plástico, mas o médico convence o cérebro dele de que esse é o seu braço real. Ele faz isso passando uma régua nas duas mãos ao mesmo tempo e depois passando só na mão falsa. E a partir daí ele realmente sente como se esse fosse o seu braço, mesmo que não estejam encostando na sua mão real, e se desespera quando batem nele. Esse é o poder da sua mente. Colocaram uma mão falsa na frente desse cara enquanto cobriam o seu braço real. Ele sabe que essa mão é de plástico, mas o médico convence o cérebro dele de que esse é o seu braço real. Ele faz isso passando uma régua nas duas mãos ao mesmo tempo e depois passando só na mão falsa. E a partir daí ele realmente sente como se esse fosse o seu braço, mesmo que não estejam encostando na sua mão real, e se desespera quando batem nele. O
O que acontece se você tentar imprimir dinheiro? Por mais que possa parecer simples, uma coisa bizarra acontece quando você tenta. Albert Talton, em 2004, tava duro e resolveu copiar os últimos $20 que tinha. Só que a nota impressa ficou meio boa demais e acabou realmente convencendo as pessoas. Por isso, ele comprou mais impressoras e expandiu o negócio. E em só alguns meses imprimiu mais de $7 milhões falsos. Por causa desse cara, várias impressoras hoje vêm com mecanismos que te punem se você tentar imprimir dinheiro, incluindo mensagens te dando bronca. Não tente isso em casa. O que acontece se você tentar imprimir dinheiro? Por mais que possa parecer simples, uma coisa bizarra acontece quando você tenta. Albert Talton, em 2004, tava duro e resolveu copiar os últimos $20 que tinha. Só que a nota impressa ficou meio boa demais e acabou realmente convencendo as pessoas. Por isso, ele comprou mais impressoras e expandiu o negócio. E em só alguns meses imprimiu mais de $7 milhões falsos. Por causa desse cara, várias impressoras hoje vêm com mecanismos que te punem se você tentar imprimir dinheiro, incluindo mensagens te dando bronca. Não tente isso em casa. তুই যদি আমার শ্বশুর রে এইভাবে নাম ধরে ডাকস আমার মানিজ্জত থাকবো আমি জানি তানিয়া আমার আসার খবর পাওয়া গেছে আর এই কটা দিন তুমি আবার কি রাইখা কি বলতেছো স্যার আজকে আসি শোধ বাদ দুধ ভাত আজকে আসি হ্যাঁ আর কিনিয়া আজ অথবা কাল তোমারে করবো বিয়া দুরা পাই ধরি ভাই বড় ভাই আপনি যদি 7 রাস্তার মোড়ে না 3 রাস্তার মোড়ে গেছেন নিয়ে যান আমগরে করে নাই তাই বলো ও তানিয়াকে ডিস্টার্ব করতো ইপটিজিং করতো এই জন্য ওই কি করো ভাই দাও হয়ে এলাম আব্বাস মিয়ার দাও হয়ে এলাম ভাই সারা জীবন সুখে রাখতে পারে স্যার আরে বেটা কিচ্ছু বুঝি না ওকে আমার থেকে দেখতে বেশি সুন্দর আরে জুলি তুমি তানিয়ার চেয়ে কম হইবে না হইলা গেলে আর মনে পড়বো না আব্বাস গুরুজনদের সম্মান করবি তাকে সম্মান দিয়া কথা কবি ওইটা অনেক বড় অনেক শক্তিশালী ভগবত ক্যাবলা বলা পায় চেলুন সিস্টেম ব্যবস্থা আমার মেজাজ পেলাম চুইরা যাইতেছে একদম ভালো লাগে তুমি নাকি আমার মেয়ের জোর করে পাচ্ছিল এইতেছি তানিয়া রাইতের ফসল ভাই সারাইদের ফসল না সারাইদের ফসল রিমোট না তার মানে আপনি কবি না জি না বড় ভাই জান মাইশা এখন তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও যাও বলছি আরে বেটা আইবো না জুলি কথা কথা আরে জুলি গেছে আরে হ হাসপাতালের কাজ শেষ কইরা সারা এলাকা জুলি তুমি বুঝতাছো না একটাই দাবি থাকবো যে এক দফা এক দাবি কষ্ট আমার বুকটা পাইতে গেছে আমি অনেক কষ্ট পাইছি ভাই কষ্ট কোনো ব্যাপার না এই রিকশা এই ঘটনা ইতিহাস হয়ে থাকবো
যে সেলিম ভাই আর এই জুলি গেছে বাইরে মনে কর পিক করতে, বুঝছো? মিনিমাম 1700 লাইন কবিতা লাগবো। তুই 700 লিখবি। মানুষ তো মর্ডার, যে কোনো সময় মারা যেতে পারে, মারা গেলেই বাঁচি। আমার কথার বাইরে কোনো কিছু করবি না। আর ও যদি তোকে পড়ানোর চেষ্টা করে, তুই কোনোভাবে কোন হারামজাদা আমার মায়ের ডিস্টার্ব করে। খালু আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন। কই আপনার মেয়ে যাবে না স্যার? না, আমার মেয়ে যাবে না, আমি একা যাব। এই সেলিম, তুমি কই যাও? আসতে বলুন না, সেটা আমার একটু জরুরি কথা আছে। বাবা ভাই আমি তো এলাকা ছাড়ার আগে তুমি একটা গিরাট টুকরা ছেলে, যেই ছেলে। তানিয়া, আমার পিস্তলটা নিয়ে আয় তো। টাকা দুধটা, টাকা কি দুধটা রাইখে গেলাম? মাত্র সে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে সে একটি অনাথ বাচ্চাকে কত স্যাক্রিফাইস করছি, এলাকার বড় ভাই থেকে রিক্সা চালক হয়ে গেলাম, আর সেটাই করবো। যে গরম না, আর এই বড় ভাই তোর মায়ের চিকিৎসার দায়িত্ব নিছে। সেলিম ভাই ভালোবাসার লেগে জেল খাটছিল। ভাই আপনি যত কথাই এই বাড়িতে ওই বদমাইশটার কথা একবারও ভুলে উচ্চারণ করবা না। ভাই মিনিমাম আপনি 17 লাইনের একটা কবিতা লেখেন। 17 লাইনের কবিতাটা কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দেব। আর আমি কি কমো জানো? তবু তানিয়া ভালো কেমনে বেটা, কস না কেন, ক বেটা। এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো রূপ করে পড়ে যাবো। আর তো আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। ও 700 লাইন লিখবো, আর বাদ বাকি 300 লাইন আমি লেখা বললাম। একটু নামিয়ে দাও। মানে ও ছাড়া পাক না পাক তাতে আমাদের কি?